E recebemos em nosso estúdio, em São Paulo, o doutor Elisaldo Carlini, autor do estudo divulgado com exclusividade pelo Jornal da Gazeta sobre o uso de drogas no Brasil. O doutor Elisaldo Carlini é professor titular de psicofarmacologia da Universidade Federal de São Paulo e também diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Professor, muito obrigada por o senhor estar aqui. Bom, professor, quando a gente fala em droga, né, há sempre assim uma preocupação muito grande, porque a droga é apresentada, ela é vista, ela é sentida como um mal, algo muito ameaçador. A minha indagação é, a droga é um mal ou é o uso que se faz da droga que é o problema? Sem dúvida é a segunda parte da sua pergunta que é a correta, né? Quer dizer, a droga em si é um ente neutro. E dependendo do uso que nós fazemos da droga, pode ser um grande mal ou pode ser um grande benefício. E há muitos exemplos disso. Vamos pegar, por exemplo, a morfina, que é a droga mais importante que o ser humano dispõe para combater processos de dor. E, no entanto, mal utilizada, gera milhares de casos de dependência, overdoses com morte, etc. Até a própria maconha está dentro dessa categoria. Existem hoje evidências que para determinados males a maconha é útil. Como medicamento, tanto está registrado no Canadá, na Inglaterra e vários países a uso. Por outro lado, o uso excessivo da maconha para fins não médicos, para fins de, entre aspas, de barato, é alguma coisa que não é aconselhável mesmo, né? Bom, aí quando o senhor diz isso, há médicos, inclusive, que dizem que a maconha faz menos mal, em termos até de dependência, do que o próprio cigarro. E esse tem sido o argumento de muita gente que curte a maconha só para relaxar, o tal do barato que o senhor falou. Sim. Mesmo sabendo que no Brasil é ilegal e quando compra maconha, a pessoa está alimentando o narcotráfico, que alimenta o crime organizado. Mesmo sabendo disso, as pessoas acham que maconha não tem problema. A minha indagação, o uso da maconha para esse relaxamento, ao invés de um whiskinho, é problema? A pessoa pode sofrer consequências? Pode sim, né? O que é importante em levar em conta, por exemplo, é o seguinte, né? Nós temos que discutir qual é a lei que pune o usuário de droga. Vamos pegar a maconha ou qualquer outra lei. Dependendo desta lei, é mais prejudicial para a saúde a punição do que o próprio uso da droga, qualquer que ela seja. Então esse é um ponto básico importante, a gente tem que discutir, quer dizer, os malefícios que pode ocorrer, o uso e também os malefícios que pode ocorrer, a punição pelo uso. Esse é um aspecto básico importante. Agora, quando você falou, por exemplo, comparar a maconha com o cigarro, se nós imaginarmos por que o cigarro é perigoso, porque o cigarro, uma das coisas é que tem, a folha do tabaco tem muitas substâncias que são cancerígenas e que induzem câncer de pulmão, por exemplo. Bom, a folha da maconha tem a mesma coisa. Já está provado que na folha da maconha nós temos os hidrocarbonetos cancerígenos, né? Então, na realidade, quer dizer, eu não aconselharia o uso nem de um nem de outro. E eu não acho que o ser humano precisa, para ter um momento de relaxamento, de divertimento, de bem-estar, fazer apelo a uma droga. Ele está se poluindo. Quer dizer, uma droga é a mesma coisa que enfiar a cara em frente a um cano de escapamento de um carro e começar a cheirar aquilo, porque a fumaça... Mas é a mesma coisa. Fazer isso que o senhor está dizendo é muito desconfortável, cheirar um cano de escapamento. Exato, Mas quem é usuário de droga argumenta que tem um imenso prazer com o uso da droga, como tem com o álcool. Quer dizer, é muito diferente, certo, né? Não, veja, isso é muito diferente dependendo da pessoa. Tem pessoas que adoram o cheiro de combustão de coisas, né? E nós temos, por exemplo, pessoas que são dependentes das coisas mais inacreditáveis do mundo. Inclusive, que eu sempre comento, porque é um fato histórico importante, há pessoas que ficam dependentes de cenoura. Eu nunca vi, né, uma situação dessa ordem. E a pessoa chega a ficar com aquela cor de cenoura, de tanto comer cenoura. Não sai sem um saquinho com cenoura. E isso já está descrito na literatura médica. É previsível isso? Não é previsível. Aliás, essa dependência, inclusive, de um legume? Não é previsível. É muito difícil saber por que uma pessoa entra na dependência. Há alguns fatores que são claros. Por exemplo, o fator privação social, privação de lazer. Isso é uma das coisas que a gente conta. Mas, por outro lado, nós temos populações que têm todo o prazer à mão, pessoas que têm dispositivos de conseguir, financeiro para conseguir, todos os divertimentos, que usam drogas também. Quando você comparou, por exemplo, falou tomar um whiskinho, né? Então, aí nós temos um segundo problema muito sério.
O problema do álcool é o problema número 1 de abuso de drogas, com um cortejo imenso de desgraças que o álcool traz, né? E estimulado por ampla propaganda legal. Por propaganda é legal. Quer dizer que então isso já é um problema também que a gente discute, o problema da economia no meio. Não é só a economia do submundo, não do tráfico, é a economia também deste mercado que muitas vezes se exagera. Se eu considerar o álcool no Brasil, eu diria que sozinho ele é responsável por cerca de 80, 90% de todas as internações por drogas no país. E juntando todas as demais drogas no mesmo saco, nós vamos ter 10%. E o álcool vem acompanhado de quê? Em problema de agressão em casa, problema de esfacelamento de lares, problema de perda de emprego, problema de violência. A pessoa que usa o álcool, para usar o que fala muito na propaganda, com moderação, pelo prazer, o bom vinho, a bebida de qualidade, qual é o problema disso? Eu, para ser franco, não vejo problema nenhum neste uso moderado. Eu vou dar um exemplo para você, que eu sempre cito. Meu nome é Carlinho, eu sou descendente de italianos. Meu pai me ensinou a beber vinho nas refeições, né? E era aquela bebida quase que um ritual de família, muito bem considerado como uma coisa principalmente. E hoje nós sabemos que faz bem para a saúde. Doses moderadas. Agora eu vou dar um segundo exemplo, né? Se meu pai chegasse no fim de casa à tarde, cansado, irritado com tudo, entrasse batendo na cadeira, chutando o cachorro, e não conversa com o filho, não conversa com nada, e de repente ele toma 2 talagatas, 2 doses de uísque, e vira aquela pessoa mais sociável, sorri para o filho e fala... Isso é um mau exemplo. Neste caso, esse uso de álcool, 2 doses de uísque, por exemplo, é demais, e além do mais, é uma má educação para o filho, que ele fala, olha, o papai tomou isso e ficou uma maravilha, deve ser muito bom, eu vou tomar também, né? Certo. Então são esses fatos todos que... Agora, professor Elisaldo Carlini, droga tem essa coisa de moda também. Houve uma época em que maconha era coisa de maconheiro, de baixo nível, e havia uma rejeição num certo segmento da sociedade à maconha. Hoje, a moda são as drogas sintéticas, e os jovens estão achando o máximo, e ficam assim, entendem, muito afetivos, e tem muito prazer, etc. Essa questão da droga sintética, ela é tão perniciosa, ela pode causar tanto mal quanto qualquer outro tipo de droga, ou é mais grave? Pode causar tanto, e dependendo do uso é mais grave. Um exemplo típico desse modismo: nos Estados Unidos, o último levantamento mostrou mais de 15 milhões de americanos usando medicamentos sintéticos, medicamentos tipo ópio, que levam inclusive a processo de overdose, a dependência e tudo. Somando lá nos Estados Unidos, todos que usam maconha... Fala outros exemplos da sintética para o nosso telespectador identificar. Vamos ver então um exemplo de sintético. O que é a morfina? A morfina vem do ópio. O ópio é uma planta que ocorre muito no Oriente. Então dele eu extraio ou ópio ou extrai a morfina. Uma droga sintética, eu posso ter uma droga que tem o mesmo efeito que a morfina, mas é produzida em laboratório. Este produto é muito mais facilmente manipulado, vendido sob forma de ampola, etc. As drogas anfetamínicas, esses produtos para emagrecer, que é uma desgraça da mulher brasileira, né? E usando, a nossa reportagem mostrou, usando progressivamente, cada vez mais. E é um horror, porque imagina, o Brasil é o campeão mundial do consumo dessas drogas para tirar o apetite. Nós consumimos 90% do consumo mundial. E cria um problema ridículo para o Brasil. É o país que tem fome zero e meio outra metade da população parece que toma remédio para não comer. Então aqui não se come nada, aqui deve se comer demais. Então é um paradoxo enorme. Essas drogas, por exemplo, produzem aumento da pressão arterial, taquicardia, produz alteração da visão. E essas drogas eu reputo muito perigosas, estão sendo usadas aí como drogas sintéticas. A última pergunta: no Brasil, essa questão da droga é tratada com objetividade ou tem uma dose de preconceito e hipocrisia muito grande? Tem hipocrisia, tem também ideologia no meio disso tudo. Agora, o Brasil, felizmente, teve uma mudança que eu acho muito importante. Até fim do século passado, o problema de droga era lidado por órgãos que estavam ligados ou ao Ministério da Saúde ou ao Ministério da Justiça. E nunca funcionou. Nunca funcionou, até por brigas entre os vários ministérios. Quando passa o controle da droga para supraministério, então a tal da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, houve uma mudança muito grande da maneira de se encarar. E é um grupo muito ativo. Então, nos últimos anos, essa SENAD tem agido de uma maneira elogiável. E eu tenho uma experiência longa, porque eu fui vice-presidente do antigo Conselho Nacional de Drogas, fui presidente, fui membro de outros conselhos. Então eu acho que o Brasil está num caminho bom, viu? Nós estamos num caminho bom. Ainda bem, professor. Muito obrigado. Uma boa